Fala, povo, bacana demais. Alisson Ruas falando aqui da Audi Artes mais uma vez para você, para falar agora do instrumento mais importante de todos e o mais antigo de todos que eu já trouxe para você aqui até agora e dos que eu poderia trazer no futuro, né? Esse não tem nenhum que ganha dele na questão de antiguidade. E se você pensou na sua voz, é isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre divisão vocal. E sabe qual que é o mais bacana? A partir dessa aula você vai conseguir descobrir, inclusive, qual é o timbre de voz, qual é a divisão de voz que se encaixa melhor para você. É bacana, e como você sabe, né, como todo bom professor de história, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre como surgiu essa divisão das vozes. Na grande maioria das vezes aí, nós vamos trabalhar em cima de 4 divisões de vozes, ok? Então, essas 4 divisões básicas são tenor, soprano, o contralto ou o alto e o baixo, ok? 2 dessas vozes, elas são masculinas e 2 dessas vozes são femininas. 2 dessas vozes, misturando aqui agora masculina e feminina, são para tons mais agudos e 2 para tons mais graves, ok? Essas vozes elas foram divididas por volta do século XVI, no advento da Reforma Protestante. Por quê? Porque naquela época as mulheres eram impedidas de cantar na igreja ou nos corais. E com a Reforma Protestante no século XVI, elas foram aceitas nos corais das igrejas mais antigas, né? Protestantes lá dentro das anglicanas, presbiterianas, metodistas. E com a chegada dessas mulheres foi necessário criar divisões de voz para você poder incluir cada um deles dentro do seu tom, do tom que fica mais agradável para você. Vamos lá tentar descobrir qual é o tom que fica melhor para você? Então, dentro das vozes masculinas nós temos 2. Uma para vozes mais agudas e uma para vozes mais graves. Não quer dizer que porque o homem canta em uma voz mais aguda, que quer dizer que ele vai cantar fininho. Não, não é isso. Quer dizer que ele vai ser menos grave do que aqueles que têm vozes mais potentes, aquelas vozes de radialista, né? Bem mais firme, bem mais grossa que o normal. Essas vozes, na verdade, elas são até um pouco mais incomuns de serem encontradas. Então, os homens com vozes mais agudas nós chamamos de tenor. E os homens com vozes mais graves nós chamamos de baixo. Olha só que bacana. Já viu num coral aqueles caras que cantam bem grosso? São aqueles que são chamados de baixo. É isso mesmo. Mas da mesma forma, eu tenho mulheres que cantam na normalidade as vozes mais agudas e mulheres que têm vozes um pouco mais graves também do que o normal. As mulheres com vozes mais agudas são sopranos e as mulheres com vozes mais graves são contraltos ou altos, ok? Então, olha só que bacana, as 2 vozes mais graves são contralto e o baixo. Contralto para mulheres e baixo para homens. As 2 vozes mais agudas são o tenor e o soprano. Tenor para homens e soprano para mulheres. Entendeu como é que funciona? Inclusive, né, tem algumas claves desenhadas aqui, talvez você está vendo aí ao contrário por causa da inversão da câmera, mas existe inclusive uma dessas claves aqui que ela é uma clave específica para vozes. Você sabe me dizer qual que é? Aqui nós temos aqui a clave de sol, a clave de fá, a clave neutra e a clave de dó, né? Então, bem rapidamente, para você que canta, a clave que é separada para vozes, né, para divisão de vozes é tchananã, a clave de dó, é isso mesmo, que nós temos aí 4 tipos de alturas diferentes na clave de dó para poder achar aí a sua nota da sua voz. Se eu ajudei você, se foi bacana para você encontrar qual é o seu timbre de voz, né? Então marca alguém nesse vídeo aqui, fica atento sempre nas nossas páginas no Instagram e no YouTube, porque nós sempre trazemos para você vídeos novos falando sobre história e como começar a tocar o seu instrumento ou como na aula de hoje usar melhor a sua voz. Como eu disse para você, meu nome é Alisson Ruas, nós estamos sempre aqui e eu estou aguardando você no próximo vídeo. Forte abraço!